Olá pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo desses sistemas de informação. Na aula de hoje vamos tratar sobre sistemas de tomada de decisão. Esses sistemas são utilizados pelos gestores das organizações para executar processos de negócios, assim como também para facilitar a tomada de suas decisões. A habilidade de tomar decisões são bastante valorizadas pelas organizações. É por isso que geralmente os executivos que possuem essa habilidade, eles são bastante requisitados. E os sistemas de informação, eles vêm justamente nesse sentido, né? Afinal, eles possibilitam a tomada de decisão e a resolução de problemas que contemplam soluções em larga escala. Então, suas soluções, elas afetam toda uma cadeia de uma determinada empresa. Não existe mais receitas de bolo para solucionar problemas. É necessário avaliar um conjunto de informações para se adotar, para se aderir a uma determinada solução, de modo que se venha a alinhar as estratégias de uma organização. Então, o sistema de informação ele vem justamente se encaixar nessa lacuna, até então, que não estava preenchida no mercado, ou então que era preenchida somente por executivos muito habilidosos. Então, na prática, os executivos utilizam esses sistemas a partir da geração de relatórios e outras ferramentas proporcionadas por eles para auxiliar nas suas tomadas de decisão. Consequentemente, essas são tecnologias para ajudar a tomar decisões, a resolver problemas e a encontrar novas oportunidades. Por isso, a importância de um sistema como esse para uma determinada organização. Mas qual o valor de uma informação? Para Carsten Sohai, o valor da informação é sua capacidade de diminuir as dificuldades de uma empresa. E levando em consideração no mundo atual, no mundo globalizado, em que os negócios estão acelerando cada vez mais, é que a gente possui um conjunto de informações maior para ser avaliado, onde a quantidade de informações que as pessoas devem compreender para tomar decisões está crescendo exponencialmente. Antigamente, os executivos, os gestores das organizações, eles podiam avaliar os relatórios de um determinado sistema para fazer a sua tomada de decisão. Mas hoje, esse volume de informações é muito grande e muitas vezes é quase impossível para as pessoas tomarem decisões sem a ajuda de sistema de informação. Porque na maioria dos casos são decisões complexas, são decisões que têm um alto risco, que são decisões que têm um alto impacto. É por isso que pode-se afirmar que quanto mais informações o negócio obtém, mais difícil torna-se tomar as decisões. Eis algumas das principais razões para o crescimento do SI na tomada de decisão. As pessoas precisam analisar grandes quantidades de informações, como já foi mencionado. As pessoas devem tomar decisões mais rapidamente, em razão das necessidades mais emergenciais para se atender a uma determinada demanda do negócio. As pessoas devem aplicar sofisticadas técnicas de análise, como modelagem e previsão, para tomar boas decisões. Os sistemas de informação reduzem substancialmente o tempo necessário para realizar essas sofisticadas técnicas de análise. As pessoas devem proteger os ativos corporativos de informações organizacionais. Os sistemas de informação oferecem a segurança necessária para garantir que as informações organizacionais permaneçam seguras. Um modelo é uma representação ou abstração simplificada da realidade. Os modelos podem ser utilizados para calcular riscos, entender incertezas, mudar variáveis e ainda manipular tempos. E qual a importância disso? É justamente porque os modelos são utilizados pelo sistema de informação. Vejam, o sistema de informação para tomar decisão funciona por meio da criação de modelos a partir das informações organizacionais, fornecendo percepções das importantes questões e oportunidades de negócio. E esses modelos eles são baseados nos conjuntos de informações. E ele é utilizado de acordo com o tipo de sistema de informação que está utilizando este modelo. Esses tipos de SI, especificamente voltados para tomadas de decisão, podem ser classificados em 3 tipos. São os tipos de sistemas de informação
para tomar decisão voltados para os executivos, os gerentes e os analistas. Para os executivos, os sistemas são chamados de sistema de informação executiva. Para os gerentes, são os sistemas de apoio à decisão. E para os analistas, sistemas de processamento de transações. Um sistema de processamento de transação, também chamado de TPS, é o sistema de negócio que serve no nível operacional de uma organização. Mas por que isso? Porque ele trabalha com as informações transacionais, que são todas as informações contidas em um único processo de negócio. E seu propósito é apoiar a realização de tarefas operacionais diárias. Exemplos dessas informações transacionais podem incluir compra de ações, reservas, vendas de determinados produtos, valor em caixa e assim por diante. Geralmente, esses sistemas utilizam essas informações transacionais para facilitar a tomada de decisão dos gestores quanto às decisões repetitivas, como analisar relatórios diários de vendas para determinar a quantidade de produtos, assim como também o relatório de produtos que não têm saído em um determinado período ou em um determinado dia, assim como também os itens que não tenham sido vendidos em um determinado dia ou em um determinado período. Esses sistemas podem trabalhar ainda com as informações analíticas, que compreendem todas as informações organizacionais. E seu papel é apoiar a realização das tarefas de análise gerencial. Então, na prática, essas informações analíticas, elas incluem todas as informações do negócio. Ou seja, não somente as informações transacionais, mas todas as informações. Elas geralmente são utilizadas para fins de avaliação de tendências de vendas, estatística de produtos, projeções de crescimento futuro e assim por diante. Um outro conceito é utilizado nesse segmento diz respeito ao processamento de transações online, ou ainda OLTP, que é a captura das informações transacionais mencionadas no slide anterior e de eventos utilizados na tecnologia para processá-las de acordo com as regras do negócio, armazená-las e atualizar as informações existentes. Através desse processamento, as organizações capturam cada detalhe das transações e eventos. Temos ainda o processamento analítico online, que é a manipulação das informações para criar inteligência de negócio no apoio à tomada de decisão estratégica. Mas o que significa inteligência de negócio? Esse termo ele descreve as informações que as pessoas usam para apoiar seus esforços na tomada de decisão e geralmente estão alinhados aos objetivos da empresa. Nessa imagem, a gente consegue ter uma visão desses conceitos apresentados de acordo com o nível organizacional de uma empresa. Percebam que as informações diárias, as informações mais básicas, as informações transacionais, elas geralmente são limitadas aos analistas. Já o conjunto de informações mais completo, o conjunto de informações analíticas, ele é acessado pelo nível maior na organização. Essas informações podem ser classificadas ainda quanto à sua granularidade. A granularidade de informações mais finas, elas tratam de menos detalhes. As informações de granularidade mais grossas, elas possuem mais significado de informações, logo elas possuem mais informações. E estas ajudam os gestores durante o processo de tomada de decisão. É por isso que quanto mais grossa a granularidade da informação, maior é o nível em que ela é acessada. Assim como também, quanto maior é o nível na organização, mais acesso ao processamento analítico online terá a pessoa. Consequentemente, esta vai trabalhar com a manipulação da informação para a criação da inteligência de negócios. Temos também os sistemas de apoio à decisão, ou chamado também de DSS, que eles modelam a informação para apoiar os gerentes e profissionais dos negócios durante o processo de tomada de decisão. Esse tipo de sistema, geralmente, ele faz uso das informações coletadas, muitas vezes coletadas pelo sistema anterior, para dar suporte diretamente à tomada de decisão. Para isso, ele faz uso de alguns modelos. Um deles é a análise de sensibilidade.
é o estudo do impacto que as mudanças em uma ou mais partes do modelo têm sobre as outras partes. Nesse modelo, os usuários mudam o valor de uma variável repetidamente e então observam as mudanças do resultado em outras variáveis daquele modelo. Temos também o modelo chamado de análise What If. Ele checa o impacto de uma mudança em uma hipótese da solução proposta, como, por exemplo, a previsão de uma catástrofe, como, por exemplo, a inundação nas instalações da organização, ou um furacão, um incêndio, algo que possa prejudicar a produção de uma determinada empresa, como, por exemplo, a redução de 30% para 10% na produção daquela empresa. O que aconteceria caso isso acontecesse? Os usuários que fazem uso desse modelo, eles repetem essa análise até que entendam todos os efeitos de várias situações. Ainda há a análise de metas. Encontra as entradas necessárias para atingir uma meta com o nível desejado de saída. Em vez de fazer alterações nos valores de entrada, como acontece com o modelo anterior, a análise de metas ela define um valor-alvo, uma meta, um objetivo para uma variável. E então altera repetidamente outras variáveis até que o valor-alvo seja atingido. Como, por exemplo, quantos consumidores são necessários para comprar um produto novo de modo a aumentar um lucro em 100 milhões, por exemplo? Bom, na prática, os sistemas de processamento de transação, ou ainda os TPS, fornecem os dados baseados em transações para os sistemas de apoio à decisão. Estes resumem as informações passadas pelo sistema anterior e colocam e criam subsídios para a tomada de decisão dos gestores, como nesse caso aqui, relatórios administrativos. Temos também o sistema de informação executiva, que na prática eles são sistemas de apoio à decisão especializados que apoiam o executivo sênior da organização. Esses sistemas geralmente diferem do sistema anterior, sistema de apoio à decisão, principalmente no que diz respeito à fonte dos dados, à fonte das informações. Porque além dos dados internos da própria organização, esse sistema ele também possui dados externos. Eis alguns dos possíveis recursos ofertados por esses sistemas. Consolidação envolve a agregação de divisões de informações e características em grupos complexos de informações interrelacionadas. Muitas organizações rastreiam as informações financeiras em nível regional e então consolidam-nas em um único nível global. Temos ainda a análise detalhada. Na prática, ela permite com que os usuários visualizem cada detalhe das informações, como, por exemplo, as informações mensais, semanais, diárias ou mesmo de hora em hora. Ainda há a reorientação, que é a capacidade de olhar para uma informação sobre diferentes perspectivas. Como, por exemplo, uma fatia da informação poderia mostrar todas as vendas de um produto durante uma promoção. Outra fatia poderia mostrar as vendas de um único produto para todas as promoções. Aqui podemos ver a interação entre o sistema de processamento de transação e o sistema de informação executiva. Percebam que esse último ele recebe dados tanto dos eventos, das transações fornecidas pelo sistema de processamento de transação, assim como também das informações externas para subsidiar as tomadas de decisão dos executivos sêniores. Esse sistema também tem o que é chamado pela literatura de painel digital. Na prática, é um dashboard. Vale ressaltar que esse dashboard não se limita exclusivamente a esse tipo de sistema. Contudo, é apresentado como muitas suas características. Esse dashboard ou painel digital, ele integra as informações de múltiplos componentes e adapta as informações para preferências individuais. Esses painéis comumente usam indicadores para ajudar os executivos a identificar rapidamente a situação da informação-chave ou fatores críticos de sucesso. A gente pode ver aqui nesse exemplo um dashboard de um sistema de vendas.
onde os executivos podem observar as informações quanto à performance de vendas de determinadas regiões, quais são os representantes que estão no top 5 das vendas, e entre outros resumos de informações que podem ser utilizados por esse executivo para a tomada de decisão. Esses painéis eles podem apresentar muitas informações, e a visualização dessas, assim como a forma, podem ser personalizadas pela própria configuração do dashboard ou do painel digital. Mas vejamos um exemplo de lista de painel digital de uma refinaria de petróleo. Então essas informações apresentadas na forma textual aqui no slide, elas podem ser apresentadas através de gráficos no dashboard, no painel digital, como por exemplo, uma lista de indicadores de desempenho atualizada a cada 15 minutos, uma tabela mostrando os preços e estoques reais de um produto versus os preços e estoques previstos, um gráfico do preço do petróleo bruto no mercado de ações e assim por diante. Então são informações que podem ser apresentadas de forma resumida para o executivo sênior nesse tipo de sistema de informação executiva. Mas qual a funcionalidade desses tipos de painel? Na prática, eles ajudam os executivos a reagir à informação assim que ela estiver disponível e a tomar decisões, resolver problemas e mudar estratégias diariamente em vez de mensalmente. Uma vez que esses painéis, sejam eles básicos ou mais complexos, eles apresentam informações mais rapidamente. Eles informam os resultados rapidamente. E, em geral, eles são fáceis de serem utilizados. Temos ainda os sistemas de informação para a tomada de decisão que fazem uso da inteligência artificial. A inteligência artificial, também chamada de IA, ela simula a inteligência humana em aspectos como a capacidade de racionar e aprender. Os sistemas têm aproveitado a IA para ajudar os executivos a tomar decisões estratégicas, o que permite, por exemplo, às organizações rastrear as ofertas de produtos, a política de preço, as promoções dos concorrentes através da internet. Nesse contexto, surge um conceito chamado de sistemas inteligentes, que nada mais são do que várias aplicações comerciais de inteligência artificial. Mas na prática, esses tipos de sistemas, eles são classificados em sistemas especialistas, rede neural, algoritmos genéticos e ainda agente inteligente. Os sistemas especialistas são programas de assessoria informatizado que imitam o processo de raciocínio de especialistas sobre a resolução de problemas difíceis. Geralmente, para esses sistemas, a experiência humana é transferida para o sistema especialista e os usuários podem acessá-lo para orientações específicas. Assim, os resultados produzidos por esse sistema geralmente refletem a análise de um especialista na área. Mas como é que esses sistemas fazem para alcançar esse nível de especialidade? Bom, geralmente eles fazem uso de uma base de conhecimento que tem várias experiências acumuladas e um conjunto de regras para aplicá-las em cada situação particular. Quais seriam os exemplos da aplicação desse tipo de sistema? O jogo de xadrez. Para quem já jogou aí o jogo de xadrez online, jogo de xadrez no celular, que já jogou contra a máquina no xadrez, passou pela experiência de enfrentar um sistema especialista em jogar xadrez. Na IA temos ainda as redes neurais, também chamadas de rede artificial neural. É a categoria de IA que tenta imitar a forma como o cérebro humano trabalha. Geralmente, os tipos de decisões para as quais as redes neurais são mais úteis são aquelas que envolvem o reconhecimento de padrões, utilização de imagens, uma vez que uma rede neural pode aprender com a informação que processa. E, em razão disso, elas analisam grande quantidade de informações para estabelecer esses padrões e ainda as características em situações em que a lógica ou regras são desconhecidas. Contudo, um dos seus principais problemas é que é difícil ver como a rede neural está aprendendo e como os neurônios estão interagindo. Isso se deve geralmente ao fato das camadas ocultas elas estarem realmente bem escondidas.
Temos aqui algumas das características dessas redes, como aprender e ajustar-se às novas circunstâncias por conta própria. Elas ainda podem submeter-se a processamento paralelo massivo. Funcionam ainda sem informações completas ou bem estruturadas. Lidam com grandes volumes de informações com muitas variáveis dependentes. Analisar as relações não lineares também fazem parte das características das redes neurais. Mas, em geral, essas redes elas não trabalham sozinhas, né? Geralmente elas trabalham com outros sistemas. Temos também os algoritmos genéticos, que nada mais é do que um sistema de inteligência artificial que imita o processo evolucionário e de sobrevivência do mais apto para gerar soluções cada vez melhores para um problema. Ou seja, um algoritmo genético ele é essencialmente um sistema de otimização, uma vez que eles encontram combinações de entradas que proporcionam as melhores saídas. E eles também são mais indicados para ambientes de tomada de decisão em que milhares ou talvez milhões de soluções são possíveis. Então, eles podem encontrar e avaliar soluções com muito mais possibilidades e de maneira mais rápida e mais profunda que o humano. No contexto da IA, temos ainda os agentes inteligentes. Um agente inteligente é um sistema de informação baseado no conhecimento e de propósito especial, que cumpre determinadas tarefas em nome de seus usuários. Ou seja, eles buscam as informações solicitadas pelos usuários. Exemplos práticos desses sistemas são os chamados shopping bots, né? Ou ainda comparador de preços, de forma similar a sistemas mais conhecidos como Buscapé, Zoom, sistemas para comparar preços, que geralmente eles são softwares que pesquisam em vários sites, varejistas, e fornecem a comparação das ofertas de cada um, incluindo preço e disponibilidade. Mas eles não se limitam somente a essa busca de preços. Eles também trabalham com a parte de vendas, compras pela internet. Eles lidam também com operações como encontrar produtos, negociar preços e ainda executar outras transações. Temos ainda a mineração de dados. O software que faz essa mineração, também chamado de data mining, geralmente inclui formas de IA, como redes neurais e sistemas especialistas. Assim, esses softwares podem fazer verificação de informações para descobrir padrões e ainda relações entre as informações. As ferramentas de mineração de dados aplicam algoritmos a conjunto de informação para descobrir tendências e padrões inerentes na informação, o que os analistas utilizam para desenvolver novas estratégias de negócio. Geralmente, os analistas eles utilizam os resultados das ferramentas de mineração de dados para construir modelos que, quando expostos a novos conjuntos de informações, realizam uma variedade de funções de análise de dados. Bom, pessoal, é isso. Obrigado. Qualquer dúvida, me procurem.